O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar no povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide, apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos reunidos nesse dia do Senhor para celebrarmos o mistério da nossa fé. Hoje nós estamos celebrando o 28º domingo do tempo comum, acompanhando a missão pública de Jesus, que no Evangelho de Lucas caminha para Jerusalém, para consumar toda a sua missão, entregando a sua vida por amor a cada um de nós. E na missão pública de Jesus, acompanhando o trecho do Evangelho, nós vamos percebendo que Jesus vai exercendo a sua condição de misericordioso. Ele vai trazendo uma palavra nova, uma palavra que transforma, e uma palavra de restauração para a vida de muitas pessoas que Jesus foi encontrando pelo caminho. Jesus escolheu o caminho como o espaço da sua missão, porque era exatamente no caminho onde ele encontrava as situações mais desordenadas, as situações mais complicadas que o povo experimentavam em sua época. E no caminho Jesus vai encontrando esses desajustes, mas ao mesmo tempo ele vai oferecendo a sua misericórdia. Ele vai alcançando o coração daqueles que eram de certa forma abandonados no caminho, porque na época de Jesus o caminho era o lugar do desencontrado. O caminho era o espaço daqueles que não tinham nenhuma projeção. No tempo de Jesus, o caminho era o lugar daqueles que eram esquecidos, aqueles que eram marginalizados. Eles se encontravam pelo caminho. Ao escolher o caminho como o espaço privilegiado da sua missão, Jesus reconstrói essa ideia. O caminho que era o lugar do desencontro, agora o caminho se torna o lugar do encontro, onde Jesus manifesta a sua misericórdia. É o lugar onde Jesus alimenta aqueles que estavam à margem, reconstruindo as suas histórias de vida. Acompanhando hoje a liturgia da palavra, o Senhor manifesta sobre nós a sua misericórdia. A liturgia da palavra hoje, ela nos leva a contemplar o cuidado de Deus, a maneira como Ele vai agindo e a maneira como Ele vai cuidando de cada um de nós, à medida em que nós vamos nos aproximando dEle, de coração aberto e generoso,
A palavra de Deus hoje nos diz que Jesus quer curar as nossas lepras, que Jesus quer alcançar as nossas dores, que Jesus quer dar sentido às nossas experiências negativas. Acompanhando na primeira leitura de hoje, um trecho do livro de Reis, nós contemplamos a história de Naamã. Naamã era uma pessoa importante na Síria, ele era o representante, era uma espécie de governador da Síria, e tinha uma relação de proximidade muito grande com o rei da Síria. Naamã tinha prestígios, Naamã tinha poder, e Naamã tinha todas as condições necessárias para cuidar da sua vida. Naamã se encontrou leproso e havia procurado todos os meios, tudo aquilo que humanamente ele podia fazer, segundo as suas condições, que não eram poucas. Naamã buscou, mas não encontrou resultado nenhum para o seu problema e para a sua dor. Naamã tomou conhecimento que em Israel havia um homem que comunicava benefícios do Deus Criador, do Deus de Israel. E ele teve interesse de descer da Síria para Israel, para encontrar-se com esse homem, era o profeta Eliseu. E quando teve contato com Eliseu, Naamã, o sírio, ficou completamente decepcionado, porque ele esperava uma acolhida de uma pessoa importante. Ele esperava privilégios da parte do profeta, ele esperava que o profeta Eliseu tivesse um tratamento diferenciado para com ele, e ele criou certas expectativas de que ele ia chegar no profeta, e o profeta ia fazer um oráculo, e naquele mesmo momento ele ia ser curado da sua lepra. Mas quando Naamã se apresentou diante de Eliseu, Eliseu simplesmente disse: vai e desce as águas do Jordão, pula 7 vezes dentro dessa água. Naamã ficou completamente irritado, porque não era isso que ele esperava do profeta. E ele ia retornando para a Síria, quando os seus empregados, quando os seus servos convenceram de que ele obedecesse à voz do profeta Eliseu. E mesmo com o coração fechado, o sírio Naamã entrou nas águas do Jordão. E quando desceu as águas do Jordão, ele se percebeu curado da sua lepra. As águas do Jordão aparecem na leitura do livro dos Reis como a misericórdia de Deus. Nós somos banhados por essa misericórdia e nós somos restituídos. Nós somos completamente limpos de toda a impureza que provoca lepra em nós. Porque é importante também crescermos no texto bíblico e não ficar fitado apenas na ideia da lepra física. Mas é importante que nós entendamos que existem muitas experiências em nossa vida que elas produzem lepras. E a lepra nos tira a vivacidade. A lepra, na verdade, é tudo aquilo que nos impede de crescer em Deus. É tudo aquilo que estaciona a nossa vida e nos impossibilita de sermos homens e mulheres capazes de experimentar essa misericórdia de Deus. Nós podemos identificar em nós muitas lepras. A autossuficiência, por exemplo, é uma lepra perigosa. Quando nós adquirimos essa lepra, nós corremos grande perigo de nos perder em nossa própria autossuficiência, em nossa sabedoria vã. É uma espécie de lepra. E quantas vezes nós a possuímos e não identificamos ser em nós uma lepra. Mas a autossuficiência é uma lepra que atrapalha completamente a nossa relação com as pessoas. Portando a lepra da autossuficiência, nós ferimos completamente a nossa relação com o outro. Quando eu sou possuidor da lepra da autossuficiência, fica ferida, fica cortada a minha relação com o outro, porque eu vou me colocar na vida do outro sempre numa ideia de mais importante.
como Naamã o sírio hoje se colocou diante do profeta Eliseu acima. Eu tenho mais poder, eu tenho prestígio, eu tenho cargo importante, então eu tenho direito por causa disso. A autossuficiência é uma lepra muito perigosa e que nós precisamos descer as águas do Jordão para sermos curados também, como Naamã foi curado da sua lepra. Nós precisamos descer e mergulhar nas águas da misericórdia de Deus, e essas águas da misericórdia de Deus, ela nos purifica completamente, ela nos transforma radicalmente. A mentira também é uma lepra. E quando nós nos acostumamos a essa lepra, nós deixamos de ser nós mesmos. A mentira nos rouba de nós mesmos e nos escraviza nela. Nós somos escravos. Quando nós portamos a lepra da mentira, nós nos tornamos escravos. Nós construímos histórias e vivemos dessas histórias de dores permanentemente. Quando nós estamos imbuídos dessa lepra, nós não conseguimos nos definir, nós perdemos completamente a nossa condição humana. Quem vive possuído pela lepra da mentira é alguém que está perdido de si mesmo, nunca se encontra, nunca é feliz, porque a mentira, ela produz apreensão dentro de nós, ela produz uma ideia de perigo em nossa vida. Nós também somos portadores de lepras. A palavra de Deus hoje quer nos fazer mergulhar dentro de nós. Ela quer nos levar a termos a coragem de mergulhar como Naamã mergulhou nas águas do Jordão. Porque à medida em que eu sou capaz de mergulhar nessas águas, eu sou capaz de identificar em mim que tipo de lepra eu possuo, que tipo de lepra está atrapalhando a construção da minha história de vida. Eu sou capaz de identificar a lepra que está produzindo danos na construção da minha vida, está atrapalhando a construção da minha história de vida. O egoísmo é uma lepra também. E o mundo moderno é muito possuidor dessa lepra. Se nós não temos o cuidado, o egoísmo vai crescendo dentro de nós de uma forma tão assustadora que nós entendemos que existe somente nós mesmos. Nós voltamos o olhar somente para nós. Eu jamais sou capaz, quando possuidor da lepra do egoísmo, de ser sensível à dor do outro, porque quem tem a lepra do egoísmo não sente a dor do outro, não é capaz de olhar e ser sensível às situações que o outro enfrenta. Hoje a palavra de Deus nos fala dessa ideia de lepra e nos leva ao entendimento que nós precisamos reconhecer que tipo de lepra nós possuímos. O individualismo é também uma espécie de lepra, a mesquinhez é também uma espécie de lepra. Tudo aquilo que vai rompendo a minha relação com o outro produz em nós essa ideia de lepra, porque nos atrapalha, nos tira do convívio do outro. E quando nós saímos do convívio do outro, nós saímos do convívio de Deus. O grande convite do Senhor que nos trouxe aqui nessa tarde é um convite de termos a coragem de descer as águas do Jordão. O Senhor quer que nós também hoje sejamos lavados de nossas lepras. O Senhor nos propõe hoje um caminho de cura interior, um caminho de cura interior, para sermos limpos, para sermos purificados, para sermos completamente tratados de nossas lepras, dos nossos equívocos, dos nossos desencontros. Acompanhamos a leitura do Evangelho, encontramos a mesma realidade. Encontramos no vilarejo entre a Galileia e a Samaria, provavelmente era um vilarejo de leprosos, porque a lepra impossibilitava as pessoas de terem contato com as outras. Então, quando elas eram identificadas com a lepra, eram levadas para esses vilarejos. Jesus vai passando bem perto de um vilarejo desse,
e 10 leprosos escutam rumores de que Jesus vai passar por aquele lugar. E eles vão ao encontro do Senhor, ainda à distância, para fazer nos entender. Eles não se aproximam de Jesus, eles ficam à distância, eles marcam, um espaço, de distância com Jesus, para fazer entender que a lepra é tudo aquilo que nos distancia do outro, que me impede de chegar ao outro. E eles clamam, e eles pedem, e eles suplicam a misericórdia de Deus. Eles pedem a Jesus que os cure, e Jesus nesse momento produz para ele, libera para eles uma palavra de cura. Vão se apresentar aos sacerdotes. Isso era muito comum na cultura de Israel. Qualquer experiência curativa, o indivíduo precisava se apresentar diante do templo para oferecer louvores e agradecimentos a Deus na presença do sacerdote e por intermédio do sacerdote. Porque quando nós obtínhamos graças, a ideia do Antigo Testamento e a ideia do povo de Deus da antiga aliança é: quando eu obtenho favor da parte de Deus, eu preciso entoar um grande louvor, eu preciso apresentar um sacrifício na presença de Deus. No caminho em busca do sacerdote, no caminho de ida para o templo em Jerusalém, aqueles homens, ou na sinagoga ali das proximidades da Samaria, eles se percebem que ficaram curados, mas apenas um volta para render esse louvor, não ao sacerdote, mas à figura de Jesus. É bem interessante esse episódio que acontece, porque aquele que se percebe curado reconhece não mais na figura dos sacerdotes israelitas, mas agora na figura de Jesus, o sacerdote por excelência, aquele que nos cura verdadeiramente, aquele que nos acolhe na sua infinita misericórdia. Mas hoje, ao recebermos essa palavra e atualizá-la em nossa vida, o grande chamado dela e direção dessa palavra para nós, e eu e você, qual é a lepra que nós possuímos? Qual é a espécie de lepra que eu estou carregando dentro de mim? Ao mesmo tempo que a palavra de Deus nos propõe essa pergunta, ela nos apresenta Jesus como o oceano da misericórdia. Jesus é a misericórdia de Deus, e nele nós podemos ser curados das nossas enfermidades, nós podemos ser curados das nossas lepras. Basta que nós tenhamos a coragem de reconhecer que Jesus é o Senhor. Basta que eu tenha a coragem de reconhecê-lo como o homem da misericórdia. Feche seus olhos por um momento, coloque a mão no seu coração. Identifique nessa relação com o Senhor, nessa oportunidade que Deus está te dando nesse momento. Se coloque diante dele, talvez como aqueles 10 leprosos, mas se coloque diante do Senhor como Naamã, que desejou também ser tocado por essa graça que provém do Deus que criou todas as coisas. E você tem a oportunidade nesse momento de se abrir e falar para o Senhor qual é a lepra que você identifica hoje na sua vida. A lepra do medo, a lepra da ansiedade. Vai identificando e vai colocando diante do Senhor, porque as lepras, elas existem não para serem alimentadas, mas as lepras existem para serem curadas. Elas existem para que através delas Deus manifeste a sua misericórdia. Essas lepras talvez existam em você, porque Deus quer levar você a uma experiência profunda com Ele. Deus quer levar você a uma experiência transformadora. Mas você precisa ter a coragem de aproximar-se, de direcionar a sua palavra para Ele e dizer: Senhor, eu estou aqui e eu me encontro hoje leproso, como Naamã e os 10 leprosos da Samaria.
Eu estou aqui nessa tarde, diante do teu altar, escutando a tua palavra, e essa palavra que foi tão forte ao coração de Naamã, essa palavra que mudou a vida daqueles leprosos, eu sei que ela pode também mudar hoje a minha vida, ela pode me dar um novo direcionamento, ela pode me abrir para um novo caminho, uma nova história na minha vida. Essa palavra pode comunicar a graça que os homens não podem nos dar. Existem lepras que o homem não cura, existem lepras que a medicina não consegue dar resultados, existem lepras que os remédios são insuficientes, mas a mão de Deus, ela alcança. Existem lepras que só a misericórdia de Deus é capaz de tocar, de curar. Existem lepras que só a mão de Deus é capaz de curar. Peça para Ele nesse momento. Peça para o Senhor neste momento. Diga para Ele, conte para Ele: Senhor, eu sei que Tu podes me curar. E o Senhor vai estendendo a sua mão em direção a nós, e Ele vai nos convidando a mergulhar nas águas da sua misericórdia. E à medida em que nós mergulhamos na água da misericórdia, nós somos restituídos, nós somos tocados. Não queira mais continuar com sua lepra, não queira mais conviver com ela, não aceite mais viver manipulado por essa lepra, escravo dessa lepra. Hoje o Senhor te trouxe aqui no centro de evangelização, porque Ele está te dando a oportunidade de libertar-se dessa lepra que tem roubado a tua alegria, que tem matado os teus sonhos, que tem mexido de uma maneira tão forte com a tua vida. Essa lepra que nasceu, e ali ela permanece dia a dia, produzindo fardos, produzindo cansaços, tirando o vigor, desviando o teu olhar da misericórdia de Deus. Foi em Deus, e somente em Deus, que Naamã, o sírio, obteve a restituição da sua vida. Foi em Deus, somente em Deus, que os 10 leprosos puderam recuperar a sua dignidade de gente, de ser humano. Mesmo que ordenou para os leprosos, é o mesmo que nós adoramos nessa noite, é o mesmo que nós rendemos todo louvor, é o mesmo que nós entoamos cantos de santidade. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti. Eu não sei quais são as lepras, eu não sei, mas eu reconheço que pelas experiências humanas nós vamos adquirindo lepras que nós não nascemos com elas, lepras que foram entrando na minha vida a partir de experiências de dores, a partir de sintomas negativos. Eu reconheço que nós carregamos pela nossa história lepras que nos intimidam, lepras que nos limitam. Senhor, e eu sei que Tu pode liberar uma palavra de cura sobre nós. Senhor, eu creio que a Tua mão pode ordenar e sermos curados das nossas lepras. Mergulhe, tenha coragem como Naamã, mesmo sem entender, mergulhe nessa água. Entre e sinta
a grandeza da misericórdia de Deus que vai tocando nesse momento, e à medida em que nós vamos sendo banhados por essa água, nós vamos sentindo essa misericórdia produzir em nós um efeito tão pleno. Nós vamos sentindo que essa misericórdia, ela vai produzindo uma atmosfera de paz dentro de nós, vai transformando o nosso ser, e eu vou sentindo que nele eu encontro a vida saudável que eu tenho buscado. Senhor, lava-nos. Jesus, lava-nos, porque essas lepras têm nos consumido dia a dia, têm tirado o nosso vigor e a nossa esperança. Essa lepra tem destruído a nossa vida, e eu creio que esta palavra de ontem é uma palavra para o meu hoje, que vai me projetando para o meu amanhã. Eu não quero continuar com essa lepra. Diga para Jesus hoje, diga, tenha coragem, porque às vezes é difícil até perder tipos de lepras que nós possuímos, porque nós acostumamos tanto a elas, que às vezes nós temos dificuldade de perdê-las. Mas diga para o Senhor hoje, tenha coragem de dizer para Ele que você deseja ser curado, que você não quer mais continuar com essa lepra, que não dá mais para continuar com ela, porque ela tem produzido um efeito danoso em sua vida. E muitos estão sentindo nesse momento serem literalmente banhados, mergulhados nas águas da misericórdia, nas águas transformadoras, nas águas que curam, nas águas que restauram, porque existe um rio chamado misericórdia, que nos cura plenamente, que nos restaura plenamente. Peça essa graça, e vá sentindo a manifestação da misericórdia de Deus lavar a tua alma, purificar completamente as tuas emoções. Ele está aqui, e Ele é o Senhor das misericórdias. Ele é o Senhor que nos cura. Ele é o Senhor que nos restaura. Lava-me, Jesus. Senhor, sara-me, Senhor, liberta-me, Senhor, Deus de milagre. Cura-me, Senhor, sara-me, Senhor, liberta-me, Senhor, Deus de milagre. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua palavra.
palavra dirigida a nós nesse dia. Palavras que foram tão decisivas para nós. Palavras que foram tão importantes para o alimento da nossa fé. Nós te bendizemos e te glorificamos, porque quando nós estamos presos às lepras, a tua misericórdia nos alcança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos, a Casa da Misericórdia. Fale conosco, 3521-4151. 3521-4151.